Aqui para o jogo de domingo, o Lucas Moura seguiu aí seu trabalho individual em campo. Essas foram as principais notícias aí do treino aberto de ontem no CT da Barra Funda. Para completar, tivemos uma bela sequência de defesas do goleiro Felipe Preis, né, joia de Cotia, moleque mostrando bastante potencial. Contrato. Bom, ontem surgiu uma informação aí de que o São Paulo sondou o Arthur, ex-meia do Grêmio, né? O volante hoje pela manhã teve a sua rescisão de contrato com a Juventus anunciada. Arthur agora está livre no mercado e pode assinar de graça com qualquer clube. O volante chegou a entrar na mira do Corinthians, mas não aconteceu o acordo por conta dos altos valores. O São Paulo teria feito uma sondagem de acordo com o portal Radar da Bola. Não teve oferta, mas foi apenas contatos iniciais. A diretoria tricolor busca um novo meio-campista, né? Ainda para essa janela de transferências, a ideia é contar com jogadores que chamem a responsabilidade, reforços de peso, né, rapaziada? Como eles vão conseguir reforços de peso sem dinheiro, eu não tenho a menor ideia, mas a ideia do São Paulo é contratar um novo meia e um atacante goleador ali, porque o André Silva não tá agradando não. Após a sondagem em Arthur, a diretoria se assustou com os valores, obviamente. São Paulo segue no mercado avaliando outras alternativas, né? Vamos ver. Mas você aceitaria Arthur no São Paulo? O volante foi oferecido ao Palmeiras e ao Flamengo, salvo engano, tá? Comente aqui abaixo a sua opinião. Vi muita gente falando assim, mas quem pede o Arthur não pode reclamar depois que o Jordan não joga, não sei o que. Mas mesmo se o Arthur não vier, o Jordan não vai ter oportunidades, cara. O Dorival Júnior, ele gosta dos veteranos, né? Essa aqui é a verdade. Então, pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A gente está falando que 2 jogadores juntos recebem 3,5 milhões de reais os dois. Então, quase isso, né? Então, sim, responsabilidade para ele e também para os outros jogadores, lógico, né? E para o Dorival. Importantíssimo o Dorival saber escalar daqui para frente, não pode inventar em Dorival. Vencer a Chapecoense é importantíssimo, é o São Paulo fazer esses 3 pontos nessa partida. A gente acredita, né? A gente vê, galera, o São Paulo já perdeu pontos demais na competição. É inadmissível. Daqui para frente não se pode perder mais pontos, principalmente para times que estão brigando na parte de baixo da tabela. E principalmente contra a Chapecoense, que é a última colocada. A Chape é o último colocado ali, o time deles no Campeonato Brasileiro. A Chape conseguiu um empate ali com o Bahia, mas é o Bahia. Não dá para o São Paulo chegar lá e se acomodar e perder pontos para a Chape. Então, Dorival, esse jogo de domingo, às 18h30, galera, é uma final para o São Paulo e começa uma final em sequência. A gente tem a final contra a Chape, depois vai ter a final contra o Bragantino, depois tem a final contra o Atlético Mineiro, né? E depois tem o jogo contra o Boca Juniors na La Bombonera pela Sul-Americana. Então, meus amigos, não tem mais para onde correr. Aquilo que a gente fala, o foco 45 pontos e depois soma mais. Se o São Paulo vai se classificar para uma pré-Libertadores, para uma Sul-Americana do ano que vem, é outra história. Mas o momento agora é focar sim no Campeonato Brasileiro, tá? Recuperar aí, inclusive, a confiança desses jogadores, né? Ter um padrão de jogo diferente. E olha só, hein? Vocês vão concordar comigo nessa aqui. Nessa semana, o São Paulo mostrou interesse no Jamie Vardy, mostrou interesse no Gustavo Scarpa, mostrou interesse também no Bakambu. São 3 jogadores que mexeu com o sentimento do torcedor. O torcedor, de certa forma, acreditou. O torcedor, ele anseia por reforços, por bons jogadores, por jogadores diferentes dos que a gente já tem, dos que estão aí há muito tempo. Então isso mexeu com o sentimento do torcedor de qualquer forma. Vindo ou não, bagre ou não, bom ou não, ruim ou não, não interessa, mas isso mexeu com o nosso sentimento. E você sabe o que aconteceu essa semana? Você parou para pensar? A partir do momento que começou a se falar só em jogadores do São Paulo contratando, você não tem críticas à diretoria, você não teve críticas ao Dorival Júnior, não teve críticas aos jogadores. Os jogadores tiveram uma semana mais tranquila, o time treinando mais tranquilo, o Dorival não foi perturbado, né? Pelo menos nas redes sociais. Quer dizer, a diretoria conseguiu plantar uma paz agora no elenco. E exatamente no sabadão, amanhã, né?
Inclusive, amanhã, quando a equipe deve viajar, acredito, se não viajar no sábado à noite, viaja no domingo de manhã, provavelmente, mas então conseguiu uma semana, enquanto tinha o mercado da bola, se é cortina de fumaça ou não, ou negociação travando ou não, mas sim, eles conseguiram um momento de paz, né? E a torcida focou em outra coisa e esqueceu o Dorival Júnior. Mas eu volto aqui a lembrar que o Dorival Júnior, ele é o motorista desse ônibus, ele é o piloto desse avião, desse Boeing. O Dorival Júnior é quem ele indica jogadores para contratar, ele aceita, ele aprova ou não, ele é quem escala, ele é quem faz as modificações. Contratariam o Scarpa? Acham que ele pode resolver a situação do nosso meio campo? Tá aí em vias de contratar. Eu, sei lá, o Neo Scarpa, esse aí, nem joga no Galo. Não sei, o que você acha? Não, resolver o meio de campo ele não resolve. Eu gostaria de ter contratado o Scarpa quando ele era do Fluminense. Mas... Quase contratou, aliás, né? Naquela então, ocasião. Exatamente. Aí foi o Palmeiras e fez toda... Tá longe de estar no melhor da forma. Não é um jogador desprezível. Mas é aquilo. Cabe no São Paulo? Cabe não no time. No time ele pode ajudar, né? Bola parada, canhoto pelo lado... pode ser o Nestor que o Dorival tanto procura. Mas aí, vale. Tem como, eu sei que o Atlético tá querendo se desfazer agora porque contratou um monte de gente, mas precisa ver se é possível. Eu não acho que atrapalhe o time, ajuda no campo, mas dá a clara certeza que essa direção, até o final do ano, até a eleição, não vai se preocupar nem um pouco em relação às questões financeiras para o futuro, né? O Scarpa é caro, né? Mesmo que o Atlético pague parte do seu salário, ele vai ser caro, e para ficar com ele vai ficar mais caro ainda a partir do ano que vem. Enfim, no campo eu não acho ruim, mas não acho que vale a pena sacrifícios nesse momento para um jogador que já foi muito melhor, né? Dorival, o Diogo Marujo. Dorival achou o esquema com o Newton de terceiro zagueiro? Não. Aliás, acho que ele não achou o esquema ainda. Acho que ele está forçando o Marcos Antônio, embora ele tenha falado que ele não tem obrigação de jogar pelo lado. Ele joga sim pelo lado. E é claro, tá claro, é só ver o jogo. Então acho que ele não atua, tá tentando fazer meio um dublê de Nestor, acho que não funciona, ele vai jogar mais pelo meio. Aí o Scarpa poderia entrar, né? Então não acho que ele achou o esquema ainda, ponto. Não com o Newton ou sem Newton. Acho que ele não achou o esquema, o que você acha? Eu acho que do meio para trás, talvez. Do meio para trás é mais fácil. Não tão fácil. Eu acho que do meio para trás o Newton pode ser uma opção para jogar com linha de 3 e com linha de 4, dependendo das circunstâncias do jogo. Eu acho que ele testou isso 2 vezes só, né? Vamos ver como é que encaixa contra outros adversários. Nas vezes nos jogos com o Bolívar, funcionou, né? Do meio para trás. Tuca Moritz, novidades sobre a reforma do estatuto. A gente falou bastante sobre ela no Tricolaço, que foi ao ar terça-feira, certo? Com o Bruno Faria, repórter da CBN. Então foi falando bastante coisa. Já tem umas possíveis mudanças, né? Não vai ser umas emendas, tal, como é no Congresso Nacional. Não bota umas emendas ali e tal. Exato. Vai ver. Muita gente elogia o texto. O Melo. Valeu. Boa. Tá vendo? Aí, ó. Muita gente elogia o texto, acha que é um negócio que pode mudar o São Paulo. Vamos ver. Mas quando é que vai votar isso? Tem ideia? Tem. Na verdade, a votação era para ter acontecido na segunda, foi adiada. Aí teve essa reunião para discussão de pontos, algumas emendas. Vai ter uma nova rodada de discussões na próxima segunda-feira. E a votação está prevista para ser na quarta-feira, no dia que o São Paulo não joga, que tem Copa do Brasil. A ver se vai ser cumprido isso. Eu preciso pegar esse farol, então dá uma olhada que eu vou ter que dar uma esticada. Ó como é que é o de carona radical. Tá vendo? Aí eu pego um semáforo que é necessário para a gente chegar no destino. Olha que coisa bonita. Aí. João Luiz Oliver, título da Sula mais permanência na Série A fortaleceria o candidato da situação na eleição? Não sei se uma coisa tem relação com a outra, para falar a verdade. Assim, claro que o
governo de futebol que ganha alguma coisa, imagina, para ganhar a Sula, passar por Boca, River, tal, será um título tipo Copa do Brasil, né? Se vier, pouco provável, mas daria uma... Eu sei que as pessoas associam isso, por exemplo, quando o Casares ganhou a Copa do Brasil daquele jeito, foi facinho ele ser reeleito e ele mexer no estatuto para proporcionar a reeleição, né? Sim. Mas eu acho que a coisa tá tal, em termos políticos, a tal desconfiança, a tal descrença, que eu não vejo também, acho que fortalece, mas eu acho que não decide a eleição a favor da situação. Um cenário desse, esportivo. Também acho que não. Tricolor de fé, impressão minha ou o Domingos Duarte lembra muito o estilo do jogo do Miranda. Eu tenho todo o cuidado do mundo, que o Miranda jogava de terno, fraque, gravata, tudo o que você quiser. Então calma. Mas ele é um jogador técnico, assim, né? Eu entendo as comparações, porque ele já jogou dos dois lados da zaga, assim como jogava o Miranda, é destro, mas sabe jogar pelo lado esquerdo. Eu acho que ele é inteligente nesse ponto, talvez, da comparação, como o Miranda, para a linha de impedimento, saída e tal. Mas o Miranda chegou a ser um dos melhores zagueiros do mundo, né? Então eu acho que o Domingos Duarte ajuda. Ainda mais quando o São Paulo só tem um zagueiro na prática destro, né? O Arboleda, o Tolói, que pode até voltar contra o Chapecoense, vive se machucando. E aí o Duarte, por ser destro, jogar nos dois lados da zaga, ele ajuda como fazia, por exemplo, o Alan Franco. Joga dos dois lados da zaga, destro. Então ele e no quesito jogo aéreo, ele supera o Alan Franco, que era um jogador mais baixo, né? Peraí. O Ricardo Amorim, com a desistência do Caboclo, as eleições do São Paulo serão Marcelinho versus Macis. Macis não sei se será candidato, o Marcelinho é bem provável que seja, pela oposição. Mas na situação não tem nome ainda, certo? Não tem nome. Não deve ser o Macis, né? Vamos trazer uma atualização aí sobre o Gustavo Scarpa, tá? Só para a audiência rotativa entender, o São Paulo está negociando a contratação do Scarpa, seria um negócio por empréstimo com opção de compra, até chegou a ser debatido a possibilidade de uma obrigação de compra, porque o Atlético Mineiro tem contrato com o Scarpa somente até dezembro do ano que vem, então eles já gostariam em um primeiro momento de atrelar ali uma obrigação de compra, mas essa história acabou indo por baixo, seria realmente um empréstimo com opção de compra, tá? Do que eu, Alexander, tenho de apuração, e aí trouxe esses valores com exclusividade, era de 2 a 3 milhões de euros para a opção de compra, e aí do que a gente tem agora de apuração ficou realmente em 2 milhões de euros, tá? Então são algumas etapas que estão sendo vencidas ali para realmente essa contratação acabar surgindo. E aí essa contratação seria por empréstimo até dia 31 de dezembro. Do que eu tenho de apuração, os detalhes que precisam ser resolvidos são alguns fatores importantes, né? Como o valor da opção de compra, os vencimentos do atleta, ele topou reduzir os seus vencimentos, então o São Paulo entende ali que é um jogador que vai agregar bastante. A gente falou, né, sobre essa busca do São Paulo por um 10, e na visão interna o Gustavo Scarpa é esse 10, e é esse 10 que talvez não seja um 10 clássico, mas é o 10 que o Dorival vai utilizar de uma maneira diferente, né? O Scarpa, ele pode, por que não, atuar nas três faixas ali do meio campo / meias abertas, né? O Scarpa, ele pode jogar como meia aberto pela direita para dar espaço para o lateral que vai vir, pode jogar como meia centralizado, que seria hoje, por exemplo, na função do Luciano, e pode também acabar jogando como meia pela esquerda, que aí ele pode ir para o meio para poder articular, o que liberaria bastante o Marcos Antônio, por exemplo, de fazer essa função. Então, o São Paulo está otimista para essa contratação, entende que realmente é um jogador que pode agregar. Do que a gente tem de apuração, a lesão dele não preocupa a longo prazo, então é óbvio, né? Quando se tiver essa contratação, ele passará por exames médicos e aí o departamento médico do São Paulo vai dar o seu parecer e falar, o São Paulo, né, soube, na verdade, no primeiro momento, que essa lesão não preocupa, que ele inclusive está se recuperando de lesão, que as coisas realmente vão ficar mais tranquilas nessa questão e que logo, no futuro não muito distante, ele já vai começar, de fato,
a estar disponível para o mercado, tá? Então, é mais ou menos nessa situação o otimismo do Galo, do São Paulo, porque o Galo também, o Atlético não quer a permanência do Scarpa. Eles queriam, em um primeiro momento, vender o Scarpa na última janela de transferências, mas ele desvalorizou no Galo, ele não conseguiu atuar no Atlético. Então, hoje o Atlético está entendendo também que o Scarpa, só o fato dele sair do time para abrir espaço na folha salarial já agrada bastante. Então, é mais ou menos nesse cenário, tá? O Scarpa, ele aceitou reduzir os seus vencimentos para poder jogar no São Paulo, tá? E aí é um cenário que São Paulo e Galo ainda estão tentando se entender. Eu não vou entrar ainda no mérito de valores, porque é uma negociação, e numa negociação eles podem acabar se modificando, mas eu vou dar um exemplo. Sim, o salário do Scarpa é maior, é mais do que 1 milhão por mês no Galo, de acordo com a mídia mineira. E ele aceitaria reduzir os seus vencimentos para jogar no São Paulo. Seria mais ou menos o que o Arthur fez. O Arthur no Botafogo também ganhava mais do 1 milhão e no São Paulo ele não ganha esse 1 milhão. Só que aí tem o pulo do gato, por isso que eu falo que é negociação. O Scarpa ele aceitou entrar na realidade do São Paulo financeira. E aí o ponto de negociação vai ser, beleza, ele aceitou e vai abrir mão do salário que ele tem no Galo e vai realmente aceitar esses valores para jogar no São Paulo, ou o Galo vai pagar parte desses vencimentos, essa diferença, para ele jogar no São Paulo. Por que esse fator é importante? Porque o Galo tem pendências com o Scarpa. Você entendeu? Então, é possível, até conversando com algumas pessoas, é possível que o salário, vamos tentar exemplificar, o salário dele é X, ele diminua o salário para jogar no São Paulo. E aí o Atlético não passe a pagar o salário do Scarpa, mas fala, ó, você vai emprestado? A gente te deve aqui 2 meses de direito de imagem, a gente deve tudo isso aqui. Como a gente não vai mais pagar o seu salário, né, a gente vai se livrar do seu salário nos próximos 3, 4 meses, a gente faz um acordo para a gente pagar essas pendências até dezembro. Então, esse também é um fator importante para vocês entenderem dessa operação, porque, obviamente, o Scarpa topa jogar no São Paulo, já topou o projeto, aceitou reduzir os seus vencimentos, está afim, conversou já com o Dorival aprovou a sua contratação, há um otimismo de todas as partes para fechar esse negócio, tá? Só que tem essa pendência com o Galo, que precisa ser resolvida, que precisa ser negociada. Ele não vai só, vocês estão me devendo aí, beleza, eu vou lá para o São Paulo, depois a gente resolve. Não, ele gostaria de ir para o São Paulo, já resolvendo essa pendência com o Atlético Mineiro. Vocês vão lembrar que o Gustavo Scarpa chegou a entrar na justiça contra o Galo, ou ameaçou entrar na justiça, foi alguma coisa nesse sentido. Então ele quer também receber esses valores do Galo. Mas da parte do São Paulo, ele aceitou reduzir. E eu posso falar para vocês, são valores bem próximos ali o que o Arthur fez, o Arthur do São Paulo, tá? Quando ele sai do Botafogo. No Botafogo lá ele ganhava mais de 1 milhão e aceita reduzir aqui para jogar no São Paulo. É óbvio que no Botafogo tem uma diferença que o São Paulo vai ter que pagar ou vai ter que reembolsar o Botafogo, no caso do Galo não. Mas para você entender o valor que o São Paulo pagará, será mais ou menos esses valores. São valores que são menores do que, por exemplo, o que o Vardy ganhava lá no Cremonese, só para vocês entenderem também, tá? A opção de compra também tem que ser resolvida. O que eu tenho de apuração, e isso é confirmado com o Galo, com o pessoal do Atlético Mineiro, a gente conseguiu também entrar em contato com o pessoal do Galo, o que a gente tem de apuração é de que a opção de compra deve ficar em 2 milhões de euros, mas que ainda foi mais num sentido de acordo verbal e não ainda batido o martelo 100% nisso. Então, de 2 a 3 milhões de euros pode ser resolvida essa opção de compra. Até eu trouxe o Atlético Mineiro na questão do Scarpa, gostaria de ter colocado uma obrigação de compra, porque entende que só tem mais 1 ano de vínculo e pode acabar perdendo o jogador gratuitamente. Mas o próprio jogador e o São Paulo convenceram, cara, tem mais 1 ano de contrato, ele só pode assinar um pré-contrato contra o clube com 6 meses. Então, ele fica aqui, vamos por uma opção de compra, a gente não consegue nos comprometer realmente com uma obrigação de compra, por quê? O São Paulo, se eu não vou pegar agora, deixa eu pegar a tabela do Campeonato Brasileiro até para trazer certo. O São Paulo vai ter o quê? 20 jogos até o final do ano. Então, como que a gente vai colocar uma obrigação de compra atrelados a 20 jogos?
fica difícil, fica complexo, né? Porque o São Paulo no Campeonato Brasileiro, por exemplo, tem mais 16 jogos no Campeonato Brasileiro, 16 jogos. E a Copa Sul-Americana tem garantido mais 2, então não é nem 20 jogos, são 18 jogos. E aí, se chegar até a final da Sul-Americana, vai ter 21 jogos. Então não dá para colocar se ele jogar 60% dos jogos, se ele jogar 45 minutos. Então não tem sentido. E até foi uma pedida do Galo inicialmente, mas não faz sentido para o São Paulo ter colocado uma obrigação de compra nesse quesito. E o São Paulo apresentou esses elementos. Só que aí é um ponto importante também, tá? Na opção de compra, eles vão se resolver, o Scarpa topou reduzir os vencimentos para jogar no São Paulo. Só que aí vai ter se a contratação acontecer, ele acabar topando e o São Paulo acionar a opção de compra ao final do vínculo, se entender que vale a pena investir no Scarpa, o São Paulo vai ter que conversar com o Scarpa para reaver também o seu salário, porque ele vai reduzir agora para se encaixar no clube, só que aí depois, para uma permanência, talvez é bem possível que ele converse ali com o Galo, com o São Paulo depois, para tentar reaver ali o que ele diminuiu em relação ao Atlético Mineiro, tá? E aí, é mais ou menos essa a história do Scarpa, tá? É mais ou menos todo esse contexto dessa contratação do Scarpa. O Scarpa é um jogador que o São Paulo identificou, que vai ser um jogador útil, que vai ser um jogador importante, que vai ser um jogador de fato, que vai agregar dentro desse plantel. Então, esse negócio está caminhando bem, existe uma boa expectativa para ainda hoje ou no final de semana o São Paulo conseguir, de fato, realmente esta contratação, beleza? Há um otimismo bem grande para que esse negócio possa acontecer entre toda essa opção. O Dorival, ele testa o André como segundo atacante na função do Luciano. Em um primeiro momento ele curte, mas depois não gostou mais. Volta o André Silva para a posição de centroavante e também ele entende que não consegue. E aí bate também com um pouquinho com o que a gente tinha, né? Na visão do Dorival, o Tapia seria um jogador útil. O Tapia seria um jogador mais utilizado. O problema é que foi um pedido do Tapia de saída. O Tapia, ele chega na comissão técnica, ele chega na diretoria e ele foi muito sincero no seu pedido de saída. Ele chega e fala, gente, tudo bem? Beleza, voltamos aqui de férias, vou continuar trabalhando. Só que assim, o Calleri é titular absoluto, é capitão, eu não vou ter espaço, eu vou ser um reserva e eu quero mais minutos. Eu sei que eu não vou conseguir mais minutos aqui. E eu preciso de mais minutos porque agora a seleção chilena vai começar um novo ciclo de Copa, eu quero estar na Copa de 2030, eu quero ajudar a seleção chilena e para minha evolução eu preciso estar jogando, eu preciso de minutos, preciso de espaço. Como é que eu não vou ter? Me negociem, né? Eu gostaria que eu fosse negociado. Se porventura vocês não quiserem, eu vou continuar aqui trabalhando, tá tudo certo, não vou fazer migué, mas eu quero realmente uma negociação. E aí ele acabou sendo emprestado lá para o Columbus Crew. Então o São Paulo agora busca esse novo centroavante para tentar ali concorrer o espaço com o Calleri. Vocês acham que precisa de um novo centroavante? Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Sobre o TT, será que ele vai ser negociado pelo São Paulo? Como é que tá essa história? Eu vou ser... E essa apuração, ela até chegou a ser um pouco confusa para mim, tá? Porque são dois lados da moeda. Um lado importante, o membro da alta cúpula afirma que não chegou proposta, que não tem proposta do Ajax oficial na mesa pelo TT. Só que tem um outro membro, um importante também, que fala que não é que chegou proposta oficial, mas chegou sim, através do staff, estamos conversando com o Ajax, e o Ajax está chegando aqui para a gente, está falando que quer o TT, quer uma proposta de empréstimo por um ano, com uma taxa de empréstimo de 500 mil euros, e a gente coloca uma obrigação de compra de 10 milhões de reais. E aí eles vão colocar a obrigação de compra muito por uma questão contábil e tal, eles já fizeram algumas movimentações ali, e aí eles vão ter essa grana, esses 10 milhões de euros para pagar depois. Então, do que eu tiro disso tudo? Que a proposta ainda é uma proposta verbal, que não chegou de fato uma proposta oficial ao São Paulo, que é uma sinalização, até na informação que foi dada com exclusividade pelo Hernan, ele fala de sinalização. Então, ainda não foi uma proposta no papel. E aí eu tenho dois lados da moeda. Um lado que diz que é uma boa proposta e que o São Paulo faria esse negócio,
E o outro lado da moeda diz que o São Paulo vai pedir um pouco mais para poder negociar o TT. E aí, do que eu tenho de apuração, e até foi uma opinião que eu tinha, e falei sobre essa opinião no grupo de membros, falei essa opinião também por uma das fontes, e que ele falou que é mais ou menos isso. A ideia do São Paulo é aumentar essa taxa de empréstimo, tá? Então você aumenta essa taxa de empréstimo para algo em torno de 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, e aumenta o valor final do negócio para algo em torno de 12 milhões de euros pela obrigação de compra. Então essa seria a ideia, mas ainda é importante trazer que não é uma negociação entre São Paulo e Ajax. Está sendo uma negociação intermediada pelo staff, que é o mesmo do Scarpa, é a Vero Sports. Então, a Vero Sports conversa com a Ajax e passa para o São Paulo. O São Paulo passa para a Vero Sports e passa para o Ajax. Ainda não há uma negociação entre os dois clubes, é o que deve acontecer quando uma proposta realmente acabar sendo oficializada. Mas assim, eu acredito que pode acontecer este negócio com o TT, caso realmente chegue ali nos valores que o São Paulo está querendo. Beleza? Você negociaria o TT por esses moldes, por esses valores? Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários também, beleza? Tenho mais duas informações. Aí só para fechar esse brand de notícias, o São Paulo fez um acordo para pagar a dívida com o empresário Juliano Bertolucci. A dívida era de 76 milhões de reais, informação que foi dada com exclusividade pelo Pedro Lopes, e o São Paulo vai pagar apenas 16 milhões. Entra muito naquela proposta de renegociação de algumas dívidas que o São Paulo tem. E aí, esta operação aí do São Paulo aconteceu realmente perante isso. O São Paulo recebeu uma nova alternativa para reforçar o setor ofensivo nesta janela de transferências. Cédric Bakambu, atacante de 35 anos da República Democrática do Congo, foi oferecido ao tricolor e passou a ser avaliado pela diretoria. A informação antecipada pelo blog do São Paulo foi confirmada por André Hernan. O atacante congolês construiu grande parte da carreira no futebol europeu. Revelado nos socials, passou por clubes como Bursaspor, Vila Real, Beijing Guan, Olympique de Marselha, Olympiacos e Betis, entre outras equipes. Pelo Real Betis da Espanha. O atleta congolês atuou junto com cria de Cutia, Antony. Eles atuaram no mesmo setor ofensivo da equipe espanhola, combinando em gols e assistências em competições como a La Liga e torneios europeus. E aí, torcedor tricolor, deixe nos comentários a sua opinião sobre a possível chegada de Scarpa ao São Paulo.